é real. Sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Agora vamos exercitar a nossa fé. Se você puder e quiser levantar as mãos, vamos exercitar a nossa fé. E basta que me toque, Senhor, para minha alma, pra minha alma cansada vencer. Muito obrigado, Jesus, pelo teu toque. Se a noite escurecer, sua luz basta, Senhor, basta que me toques. Oh, glória, pela fé, glória a Deus. Receba o toque da cura. Receba aí as virtudes celestiais. Eu recebo. É pela fé. Nós precisamos exercitar nossa fé, sim, todo tempo, todo tempo. Nós chegamos até aqui para exercitar nossa fé. Porque o nosso Deus, Ele revela. Olha só. Olha a importância de nós exercitarmos a nossa fé. Olha o que Ele revela. Que sem fé é impossível agradá-lo. Então nós precisamos exercitar a fé. E os cultos que são, que são aqui prestados a Deus, é através do exercício da fé. Então nessa quinta-feira tão especial, tão maravilhosa, eu creio. Cada culto que nós, celebramos a Deus, oh querido, diz a Santa Escritura que o anjo fica na congregação anotando cada escritura. Então, glória a Deus por você estar aqui essa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que você não seja apenas um espectador da glória de Deus nesse lugar. Que você venha usufruir. Porque a palavra de Deus é a glória dele. E nós precisamos usufruir daquilo que nós ouvimos dele. Usufruir. Então presta bastante atenção, se dedica agora, mergulhe agora nesse ensino que é útil para mim e para você. É útil. Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, nós viemos pregando há um tempo sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua conversão. E aqui ele está colocando para a igreja de Filipe: quanto mais irmãos meus, esse é pastor, esse quando foi realmente, separado para ser pastor, ele exerceu a sua função, com excelência. O apóstolo Paulo veio lá do porão, da iniquidade, e se converteu mesmo. Houve uma conversão, e quando nós examinamos as suas cartas, querido, é profundo. A dedicação ao reino, a dedicação, a missão que Deus confiou a ele. Querido. O que Deus confiou a você? O que Deus confiou a nós? Querido, é um privilégio. Eu tenho falado aqui pelo Espírito Santo, se nós acordamos, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Se nós levantamos da cama, é porque Deus tem um propósito para nossas vidas. E eu preciso me identificar com esse propósito. Eu preciso, me relacionar com esse propósito. E se eu não tiver uma intimidade com Deus, eu jamais vou saber o que Ele quer de mim. Se eu não tiver uma intimidade com Deus, eu jamais vou saber o que Ele quer de mim. E aqui o apóstolo Paulo, cirúrgico como pastor, tem que me espelhar. Quanto mais, meus amados irmãos, alegrai-vos no Senhor. Ele chamando aquela igreja. A mim não me desgosta, olha só que palavra. A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros.
que eu escreva as mesmas coisas, que eu pregue as mesmas mensagens, que eu trago as mesmas verdades que nós insistimos em esquecê-las. Então, todo o tempo, o apóstolo Paulo, ele estava falando, olha, para mim, não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. E todo o tempo, nesses dias de hoje, o que Deus está revelando todo o tempo para esse lugar? Para nós vigiarmos, para nós sermos prudentes, perseverantes. A vida nos dias de hoje, ela não nos convida a ser fortes, não nos convida a estar revestido. A vida impõe que nós sejamos fortes, espiritualmente falando nessa linguagem. Então Oséias, um profeta, que Deus trabalhou na vida desse profeta de uma forma que esse profeta, ele viveu a vontade de Deus com a sua realidade. Deus convidou ele para ouvir a vontade de Deus. Oséias foi um profeta que Deus não chamou ele e convidou ele para ouvir a vontade de Deus. Não, ele fez Oséias viver a vontade de Deus, para ele entender o que ele sentia. Olha só, olha o profeta. Profeta, você vai sentir o que eu estou sentindo. Olha isso. Como assim, Deus? Eu sou o teu profeta. Não, mas eu quero que você sinta o que eu sinto. Olha só, olha a tarefa, olha a missão que Deus confiou a Oséias. Sentir o que Deus sentia. Quando viu o seu povo, vivendo coisas abomináveis. Vivendo coisas que o nosso Deus se entristecia. Então ele queria que, Oséias se entristecesse como ele se entristecia com o povo de Deus. Para ele entender a mensagem, para ele proferir, as palavras de Deus, sabendo o que Deus estava sentindo. O profeta Oséias. Então, cada personagem da Escritura Sagrada, eu estou me arrepiando. Eu vejo, como Deus coloca uma missão dessa na vida de um homem. O que Deus colocou na sua vida como missão? Eu creio que Deus está esse tempo todo aqui com essa porta aberta porque Ele quer ganhar uma alma através dessa porta, porque Ele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Eu creio que muitas das vezes eu tenho falado com Deus, Senhor, o Senhor está sempre, orientando a igreja através da sua volta. Eu creio que Deus ainda não voltou porque quer filhos serem salvos, parentes nossos serem salvos. Eu creio que Deus podia já entrar aqui e resgatar a igreja, mas muitos crentes precisam se consertar. E Deus está tendo uma paciência, porque Ele diz que Ele é tardio em irar-se. Por isso que Ele não está ainda aqui recolhendo, trasladando a sua igreja. E o apóstolo Paulo estava falando, olha igreja, eu vou continuar sendo repetitivo, porque a mim não traz nenhum desconforto. E vocês precisam. Então, esse profeta Oséias, ele proferiu para aquele povo, aquele profeta que Deus falou assim, você vai sentir o que eu sinto, para você profetizar para esse povo. Na certeza do que eu estou vivendo, você vai viver também. Aí quando você examina a história, depois eu te convido a examinar a história de Oséias. E aí Oséias, no capítulo 4, ele fala assim, esse povo, vocês, povo de Deus, vocês estão sofrendo por desinteresse do conhecimento de Deus. Vocês estão sofrendo por falta de conhecimento da vontade de Deus. E hoje eu vejo pessoas deixando, de conhecer a verdade. A verdade que nos dá o direito de vivenciá-la plenamente e plenamente nós sermos libertos. Olha que Deus maravilhoso. Ele nos permitiu conhecer a verdade para que nós possamos usufruir, da liberdade.
A liberdade que Ele conquistou na cruz por nós e para nós. Então, querido, todo tempo eu ensinei aqui alguns anos atrás, o Nisaqueto trouxe hoje um louvor que me reportou para esses ensinos. Assim como ela adorou aqui, como uma corça precisa de água. Eu preguei aqui, eu fiquei, nesse salmo, falei, Deus, por que essa referência da corça? Porque o salmista falou, como uma corça precisa de água, eu preciso da presença de Deus. O salmista. Aí eu falei, como é que ele compara assim, uma corça precisa de água e ele está na mesma proporção de precisar de Deus? Como assim? Como assim? Então a gente precisa mergulhar na Escritura, examinar, porque é por falta de conhecimento que o povo sofre. Aí eu fui descobrir que a corça, ela não sobrevive sem água. Como assim, pastor? Porque é lógico que a gente precisa beber água, mas a corça, ela quando deixa de beber água, ela exala, um odor. E os inimigos, os predadores, localiza ela onde ela se esconder. Olha, eu estou me arrepiando. Se ela deixa de beber água, ela exala um odor que os predadores encontram ela onde for através daquele odor. Ela pode se esconder num esconderijo, o esconderijo mais perfeito. O predador vai lá e encontra, porque ele vai pelo odor. Por isso ela precisa beber água, porque ela bebendo água, aquele odor desaparece. Por isso o salmista falou, assim como a corça precisa de água para subsistir, eu preciso de ti, Deus, para subsistir. Quem está entendendo? Diga amém. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, eu vejo pessoas abrindo mão dessa fonte de água viva. Eu preciso dessa fonte, porque o Senhor Jesus diz que dentro de mim vai correr um rio de água, de água da vida. E aonde essa fonte, nos dá, o preenchimento que nós precisamos? Aonde está essa fonte? Na palavra. Eu preciso dessa água viva, para que o inimigo não se sinta à vontade, para que ele não venha me encontrar com facilidade. Então é necessário a gente ter uma identidade espiritual. E aqui você vai ver, olha esse homem falando, coloca aí para mim, por gentileza, Gálatas. Efésios, coloca Efésios, por favor. Efésios 3,14. Olha só, esse pastor, apóstolo Paulo, escuta isso. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Ele estava intercedendo. Aquela igreja estava precisando de uma intercessão. Aquela igreja estava precisando viver um novo tempo espiritual. Um tempo onde todo engano da idolatria fosse neutralizada na vida deles. Neutralizada na vida deles. Eles se converteram, mas ainda tinham, vamos dizer assim, uma essência da idolatria. Era uma igreja onde, foi Deus que proveu aquela igreja em Éfeso para que salvasse todas aquelas pessoas que estavam vivendo um engano, uma liturgia de engano, de idolatria, com deusas, que atendia todo tipo de necessidade nessa cidade. Existia espalhada idolatrias de tudo que é tipo, tudo que é tipo de idolatria para suprir a necessidade desse povo. Tudo que as pessoas precisavam tinha uma deusa, entre aspas, que atendia aquela necessidade. Então aquela cidade era uma cidade idólatra. Mas Deus colocou essa igreja lá. E colocou o apóstolo Paulo para conduzir aquela igreja. E ele escreveu essa carta. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória. Olha ele como pastor, intercedendo pelaquela igreja. Porque segundo a riqueza da sua glória, vos conceda
que sejais fortalecido com poder. Meu Deus, aquela igreja estava precisando. Vos conceda que sejas fortalecido com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Existia um confronto, existia uma guerra espiritual naquela cidade. É nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Existe. Claro que existe uma guerra espiritual. Existe um confronto. Eu estou, numa rota de guerra. Você está numa rota de guerra. Não existe lugar neutro na dimensão espiritual. Não existe. E essa igreja aqui está todo o tempo. Vamos embora, meu irmão. Vamos cobrir a nossa família, vamos cobrir com as nossas orações. Você que é o provedor da sua família, vamos orar, vamos interceder, assim como o apóstolo Paulo se colocou de joelho para que aquela igreja fosse alcançada pelo poder do céu. É a mesma coisa eu e você. Vamos orar pelos nossos casamentos, vamos orar pelos nossos filhos, vamos orar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, para que o poder de Deus nos dá a proteção necessária. Agora, eu tenho que desejar, eu tenho que ter, essa força para lutar. Para lutar contra tudo aquilo que tenta trazer desânimo. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortes, com poder, fortalecido com poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Está falando do teu espírito, o homem interior é o meu espírito, a minha alma. Como é que nós estamos realizando esse revestimento, esse fortalecimento para a nossa alma que está em combate, nosso espírito está em combate? Versículo 20. Escuta isso, eu aprendo, eu preciso aprender todo o tempo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. É esse poder que o diabo, o inimigo, ele quer fazer com que você não use esse poder. Ele vai fazer todo o tempo você, ser disperso para não usufruir desse fortalecimento, para não usufruir desse poder que emana de Deus para nós, porque Ele sabe que nós precisamos, porque nós estamos num confronto espiritual diariamente, continuamente. Querido, às vezes a gente não vê uma resposta num filho, numa filha, não vê uma resposta num casamento, não vê uma resposta numa vida profissional, porque está sendo negligente com ele mesmo. O inimigo está neutralizando. Os planos de Deus, absolutamente nada pode ser frustrado. Mas eu posso permitir que o inimigo neutralize ele se materializar na minha vida, no tempo que eu preciso. E o apóstolo Paulo aqui chamando, gente, esse poder, o nosso Deus por ser, maravilhoso, a sua magnitude ser, plena, Ele está nos oferecendo esse poder para operar em nós. Querido, o inimigo não tem mais aonde, se envolver com quem você está intercedendo, com quem você está orando. Não tem como o inimigo falar assim, vou perturbar ali, vou perturbar ali. Não tem como ele perturbar se você fazer com que esse poder haja em favor da causa. Agora, a igreja está aqui. O apóstolo Paulo se colocou de joelho, chamou a atenção. Oséias brandou naquele povo, para de sofrer! Tem filho sofrendo, tem filha sofrendo, porque não quer se revestir, não quer usar esse poder contra toda a situação do sistema da maldade, que preventivamente você pode neutralizar, preventivamente você pode anular. Pastor, isso é uma palavra linda, mas é um pouco ilógica para você. Para a Escritura Sagrada sendo colocada para nós, é porque Deus quer que a gente usufrua desse poder. Não sejamos apenas espectador. É você ver, como é que pode existir um jugo sobre meu filho, existir um jugo sobre essa causa, existir um jugo aqui nesse... Pelo poder de Deus esse jugo foi quebrado. Pelo poder de Deus, essa minha filha foi salva! Esse meu filho foi salvo! A minha saúde está sob os cuidados desse poder!
Aqui nós estamos abrandando, repetindo. Agora, vambora, meus irmãos, vem para cá, vem cá, seja revestido, seja fortalecido. Pastor, como é que eu vou ser revestido com esse poder? Está aqui na Escritura, escuta isso. O apóstolo Paulo ensinando. Pastor, eu quero muito esse poder, ele é, sabe, ele é real? Claro que sim. Claro que sim. Senão o inferno... Por isso que o nosso Deus revela que quando, sabe, o inferno grita, é porque a igreja está calada. Olha só o apóstolo Paulo falando desse poder, Efésios 6:10, por favor. Olha só, não é difícil de aprender. Não é difícil de aprender. Glória a Deus que Deus está insistindo com essa porta aberta. Hoje mesmo encontrei, eu estava aqui, cheguei aqui 5 horas antes das 5. Estava aqui com essa porta aberta, passou uma irmã que já conviveu aqui com a gente, falou, poxa, tenho tanta saudade da igreja. Eu falei, amém, glória a Deus. Ela está aqui, glória a Deus, esses anos todos, está mesmo. E eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor batizou a minha sobrinha, era novinha ela é uma grande levita nos dias de hoje. E ela está feliz, e aqui que iniciou a sua vida espiritual. Falei, amém! E quantas pessoas passaram por esse lugar e hoje estão fazendo a obra redentora, e hoje estão fazendo, sabe, com que aquele conhecimento que obteve de Deus aqui nesse lugar, está fazendo as pessoas conhecer esse conhecimento. Porque aqui, graças a Deus, pode sair daqui e falar de tudo, menos que aqui não tem o ensino. Pode falar de tudo, menos que aqui não tem um pastor que se dedica. Quem pode dizer amém? Nós estamos aqui. Glória a Deus, nós estamos aqui. E aqui, olha o apóstolo Paulo falando sobre esse poder. Pastor, esse poder dá para a gente usufruir? Ele é palpável? Ou, sabe, eu posso só ser um espectador desse poder? Se você é frequentador de igreja, você vai ser só espectador. Mas se você realmente tem vontade de, sabe, exalar o perfume de Cristo, porque é isso que Deus espera de nós. A corça, sem a água, ela exalava um odor. Ela exala um odor. E os predadores vêm em cima, através daquele odor. E o nosso Deus diz que nós somos o quê? O perfume de Cristo. Então o predador, quando ele sente o perfume de Cristo, ele cai fora. Em vez de nos tomar, eles caem fora. Eu preciso dessa fragrância. Ai, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Olha, a minha careca está arrepiando. Querido, se a corda sem a água, ela exala um odor para que os predadores alcancem ela, onde ela estiver escondida. Agora nós cheios da fragrância de Deus, o nosso casamento cheio da fragrância do Deus vivo, as nossas finanças cheias da fragrância do Deus vivo. Ah, Senhor, os meus descendentes cheios da fragrância do Senhor Jesus. Por quê? Mas ele não conhece ainda o Evangelho, mas ele é teu descendente, Nosso Deus diz que quando você se santifica, santifica os teus descendentes. Tu e a tua casa, oh Jesus! Aleluia, glória a Deus por esse culto. Já por isso a Catherine deixou esse ambiente favorável, adorando conforme ela adorou. Glória a Deus, eu amo. Quanto mais seja fortalecido, ó, o apóstolo Paulo, para essa igreja, que era um combate, era um confronto essa igreja. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse poder que opera onde, pastor? Na guitarra, no teclado, nos bancos? Não, opera em nós. E o diabo quer, muitas das vezes, neutralizar, sabe, a sua ação através desse poder. Por isso o nosso Deus falou, olha só, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios. Deixa eu ver, eu não coloquei aí, mas Deus está trazendo aqui, vou ver aqui. Olha aí, não coloquei aí não. Mas escuta isso, ó, o apóstolo Paulo, ensinando
para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Ele estava inserindo ele também. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Querido, qualquer tipo de anormalidade, seja ela aonde for, tem ali a pata do inimigo. Nós não podemos, não podemos deixar de conhecer os desígnios do inimigo para que você possa entender as situações. Não, pastor, aquela situação ali, deve ter. Querido, uma vez eu preguei lá em Niterói, numa igreja lá em Cubango, e tinha uma situação que eu fui convidado, e aí teve uma moça jovem, que foi levada assim para orar e teve um problema sério espiritual. E ela se manifestou, e foi aquele momento de sai dali e tal. O diabo, presta atenção numa coisa, ele pega os detalhes para se achar no direito. Ele pega nos detalhes para ele ter legalidade. Então estava aquela situação lá, e aí o que acontece? O inimigo não saiu da moça. Aí o irmão me convidou, pastor, dá uma força aqui também. Amém. Aí eu falei, eu posso fazer uma oração? Pode. Eu entrei, pela misericórdia de Deus, na herança hereditária. Isso é importante, cabe a você que está ouvindo. Eu entrei na herança hereditária. É um assunto complexo? Sim, mas eu já tive uma experiência, e aquela experiência que eu tive numa situação, eu falei, está parecido com aquela situação. O diabo achando que tinha direito, o inimigo achando que tinha direito. Aí eu comecei a fazer oração. Pai querido, eu oro pela essa tua filha, eu oro pela 4ª geração dessa tua filha. Tudo que eles fizeram de errado, Senhor, e deram o direito dela estar sofrendo hoje, Senhor, te peço perdão. A tua palavra diz que a maldição vem sobre 4 gerações. Eu oro pela 3ª geração. Senhor, se houve algo nessa 3ª geração abominável ao teu Santo Espírito, perdoa. Mas se entrou alguma situação, da falange do mal, nessa tua filha que está aqui, através dessa geração, Senhor, eu mando embora agora pelo teu nome, Jesus. O diabo começou a gritar. Quando eu entrei na 2ª geração dos avós, aí que o inimigo gritou mais ainda. E eu orando, Senhor, peço perdão pelos avós, pela 2ª geração dessa tua serva. Senhor, se teve alguma situação de oferenda, Senhor, se oferecer essa tua filha, essa jovem, Senhor, nós te pedimos perdão. Mas, Senhor, ela tem uma aliança contigo. Então, Pai, eu repreendo, e o capeta gritando, eu mando embora agora. Se entrou nessa 2ª geração, através dos avós, meu Pai, eu peço-te perdão, mas sai agora! Saiu, ela no mesmo instante, ela já começou a voltar assim. Quando eu entrei no pai e na mãe, Senhor, perdoa a 1ª geração, tudo que fizeram, que entristeceu teu coração. Se por essa geração entrou um karma, entrou uma legalidade, eu te peço perdão por essa 1ª geração, mas eu mando embora. Pronto, naquele mesmo instante, a menina voltou assim. Foi glória a Deus naquele ambiente. Oramos, ministramos o Espírito Santo na vida dela. Querido, em nome do Senhor Jesus, a maldição vem sobre 4 gerações. Nós precisamos ter esse entendimento para conhecer os desígnios do inimigo, para conhecer que ele é capaz de usar todos os desígnios para operar na vida de uma pessoa. Ele se acha com direito adquirido, ele se acha com legalidade. Por isso ele diz que não vai sair, porque a menina era dele, porque a menina era minha, ela foi oferecida. Querido, o inimigo, por isso o nosso Deus conhecer os desígnios do inimigo, para que ele não leve vantagem sobre vós. Então, igreja, é isso que nós estamos aqui ensinando. E eu vou falar até com a diaconisa aqui, domingo, eu vou falar o seguinte: pastor, eu posso receber uma oração específica
Pode. Marca que a diaconisa quer, nós vamos lá para o gabinete. Vamos orar especificamente. Se tem uma normalidade na tua casa, na tua família, aonde for, vamos, fala que a diaconisa quer, marca um gabinete, nós vamos lá orar. Não vamos expor ninguém, mas lá no gabinete nós vamos fazer a oração de renúncia. Por isso que Osés, ele foi envolvido com a vontade de Deus, sim. E ele gritou, ele brandou: povo, você está sofrendo por falta de conhecimento. Tira esse direito adquirido, tira essa legalidade que está no seu filho, que está na sua filha, através de você. Se entrou por uma desobediência dos teus antepassados, quebra isso, porque Jesus levou sobre si todas as nossas maldições. Mas não é só proferir, é ver, é identificar. Não, tem alguma normalidade? Eu prefiro errar por excesso, porque eu prefiro errar por excesso que errar pela negligência. É um assunto complexo? Sim, mas eu, pela misericórdia de Deus, eu não estou falando porque eu ouvi falar, eu tive experiência. Então, igreja, em nome do Senhor Jesus, o que nós estamos fazendo com essa autoridade? O que nós estamos fazendo com esse poder? O inimigo ainda está querendo fazer alguma coisa, ele vai se meter com a pessoa errada. Nosso Deus diz que ele não pode tocar em nós, não pode tocar em nós. Ele não pode, ele não tem esse direito. E nós podemos tocá-lo? Está escrito, está escrito. Nós podemos tocar na entidade do mal? Está escrito que nós podemos fazer o que o Senhor Deus revelou que nós devemos fazer e podemos fazer. Vamos encerrar Lucas 10, 19. Ao Senhor Jesus: eis aí vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião. Isso aí é uma linguagem espiritual. Para entender, é uma linguagem espiritual. Está falando de demônios. É uma linguagem espiritual. Pisar em serpente e escorpião sobre toda a força do inimigo. Essa tradução está errada, porque todo poder foi dado a Jesus na terra, debaixo da terra e no céu. Todo poder debaixo da terra, na terra e no céu foi dado a Jesus. Essa tradução não está certa. A força. E sobre toda a força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Glória, glória, glória a Deus. Por isso essa porta está aberta. Porque tu acha o quê? Que o diabo gosta de ver essa porta aberta? Gosta de ver, sabe, Deus ensinando a gente? Agora, nenhum dano, absolutamente nenhum dano virá sobre nós, sobre os nossos descendentes, por motivo de vingança do inimigo. Ah, tu está proferindo isso na igreja? Você está falando a verdade que liberta para a igreja? Você pensa que vai ficar assim? Querido, ele pode, o inferno todo pode se levantar, mas não pode prevalecer. Pode falar amém? Ou vocês não acreditam nisso? Ou vocês não creem nisso? Que essa cobertura está presente em nossas vidas. Querido, nosso Deus diz que encantamento nenhum prevalece contra aqueles que temem o Senhor. Aí parte daí, porque quando você vê que o inimigo ele aproveita toda a legalidade, todos os direitos para entrar na família, para entrar nos descendentes, para entrar em sonhos e projetos, preste atenção, ele se apega em situações que dá direito a ele. Como foi pregado aqui, Jó era um homem reto, era um homem que era exemplo, era um homem referência nos céus. Mas o que ele proferiu, o que ele mais temia, lhe sobreveio. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então o inimigo falou assim, ó, ele não te teme não, porque, olha aí, ele teme o mal. Então tudo que ele teme pode acontecer na vida dele, porque ele está me dando esse direito. E foi o que aconteceu com Jó. E ele confessou, pai, eu sei que eu dei essa brecha, eu dei essa legalidade a Satanás, porque o que eu mais temia me sobreveio. Querido, vamos vigiar com nossos lábios. O inimigo aproveita palavras. A Bíblia fala que
as minhas palavras podem gerar maldição e pode gerar bênção. As minhas palavras pode gerar vida, como pode gerar morte. Eu tenho que estar cuidando da minha fala, porque o inimigo, ele aproveita. O desígnio do inimigo é aproveitar. Ele aproveita uma palavra lançada, é matéria-prima para ele trazer um desconforto para um casamento, desconforto para dentro de um lar, desconforto para dentro de uma saúde, desconforto para dentro de um sonho, de um projeto, de uma vida profissional. Eu tenho que proferir as bênçãos. Pastor, mas é ilógico para você. Para mim é mais real do que o banco que você está sentando. Porque é a palavra de Deus. Então, o nosso Deus diz que eu posso pisar em serpentes. O que é isso? É não ser humilhado por ele. Não ser humilhado pelo inimigo. Pisar é estar nos nossos pés. Sabe? Assim como o Senhor Jesus, ele revela para nós que, sabe, os nossos pés é guiado pela sua palavra, que a palavra é a luz, que guia os meus pés dos laços dos passarinheiros para não deixar, não permitir. E os meus pés são abençoados, sim, para pisar em situações que nos traz desconforto. Preventivamente, eu estou vindo aos cultos, pastor. Preventivamente, eu estou buscando esse revestimento. Preventivamente, eu estou buscando esse poder. Assim como o apóstolo Paulo dobrou o seu joelho para interceder pelaquela igreja, eu cheio desse poder, eu cheio desse revestimento, eu vou dobrar meu joelho e vou orar, vou interceder para aquele que me ama, e eu amo, mas ela tem ainda a cegueira espiritual. Mas através da tua fé, querido, através da tua fé vai chegar o dia que as escamas dos olhos vão cair e ela vai falar: pai, eu quero teu Deus. Mãe, eu quero teu Deus. Marido, eu quero teu Deus. Esposa, eu quero teu Deus. Esse dia tu vai dar um viva glória a Deus. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Porque Deus ama os nossos filhos, porque antes de ser nossos filhos, são os filhos dele. Agora, vamos embora, igreja. Vamos embora. Todas as mães estão chorando aqui perto da gente. Porque se fechar os olhos, os filhos vão para onde? E você, querido, querido, o inimigo quer arrancar. Eu falei aqui no domingo com minha mãe morreu com 34 anos. Por isso que eu tenho uma indignação contra o inferno. Morreu com 34 anos porque ela serviu os encostos. Me deixou com 4 aninhos. Por isso que eu tenho uma indignação. Sei que a minha mãe não foi salva, porque está na palavra. Está na palavra, eu não me iludo. Agora, através de mim, Deus quer, sabe, salvar meus descendentes. Por isso que eu tenho uma indignação. Os desgraçados conseguiram ceifar a minha querida mãezinha com 34 anos. Querido, abre o teu olho, querido. Vamos embora. Vamos lá. Efésios 6:10. O que a palavra faz na minha vida? O que a palavra faz na tua vida? Quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Esse poder emana da palavra. Esse poder emana da palavra. O que vai ter na igreja? O poder de Deus, emanado pela palavra. Eu quero, porque você pode ter certeza de uma coisa: o revestimento está te envolvendo. Pela fé, diga amém. O fortalecimento está te envolvendo. Pela fé, diga amém. Nós vamos encerrar, só passar assim, um texto muito rápido. Atos 19. Mas é só para você ter um entendimento desse revestimento. O apóstolo Paulo. O diabo, ele tem que saber a sua identidade. A identidade da sua intercessão. Quando você está orando pela tua filha, pelo teu filho, ele tem que tomar vergonha e sair fora, senão ele vai ser prejudicado. Ele vai sair porque não tem outra escolha para ele. Ou sai, ou ele vai ser consumido pelo fogo do Santo Espírito. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele estava numa sinagoga. Vai.
Filha, vamos lá, senão eu vou ficar... Deixa aqui, por favor. Escuta isso, em nome de Jesus Cristo. A ponto de levar os enfermos, lenços aventados, seu uso pessoal, diante dos quais a enfermidade fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quer dizer, presta atenção nisso, hein? Olha a unção. Estava impregnando pano. Olha só, a ponto de levar aos enfermos, lenços e aventais de uso pessoal de Paulo, diante do quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam através de um pedaço de pano, através de um pai, querido, ou de uma mãe. O que o inimigo vai fazer? Sai fora, querido! Se um pedaço de pano expulsou eles, toda a normalidade bate retirada. Pessoa cheia do poder, cheia do revestimento, da autoridade. Se um pedaço de pano está cheio da presença, imagine eu e você. O mal vai falar, não tem como ficar. Agora escuta isso, olha aí, já vamos encerrar. E alguns judeus exorcistas, presta atenção, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno, dizendo: eu conjuro por Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, os filhos de religiosos, eles tiveram no culto, mas não aproveitaram nada. Tiveram naquele momento ali o direito de reconhecer essa autoridade, esse poder, mas não aproveitaram nada. Ainda foram zombar. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos do espírito maligno, dizendo: conjuro por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de judeus chamados Seva, era sumo sacerdote, um grande religioso da época. Mas o espírito maligno lhe respondeu. Presta atenção, hoje é a mesma coisa. Hoje a mesma coisa. Cadê você, querido, para orar pela tua família? Ah, você não ora pela tua família. Ah, você não busca esse poder. Você está querendo que eu haja na tua família. Você está querendo que eu faça o que eu bem entendo com a sua família. É isso aí. Não me leva a mal essas palavras, mas é o apóstolo Paulo pregando. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheça Jesus e sei quem é Paulo. Acabou. Sabia quem era. O inferno sabe dessa porta aqui? Sabe. O inferno sabe quem sou eu? Sabe. Sabe quem é você? Sabe. E aí? Com que autoridade você está repreendendo? Com que autoridade você está exercendo a tua missão de ser um libertador da sua casa? Com que autoridade? Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Quem era para fugir? A falange do mal. Quem fugiu? Os filhos dos religiosos. Quer dizer, há um exemplo. Por que eles não foram para cima do Paulo? Por que aqueles espíritos imundos que partiram para cima daqueles 7 religiosos e envergonharam, arrancaram a roupa e bateu e envergonharam? Por que não foi para cima de Paulo? Não podia. Não tinha como. Não tinha. Oh, querido, eu identifiquei. Não, essa normalidade aí, Deus não quer isso para o meu filho, não. Deus não quer isso para minha filha. Deus não quer isso para o meu casamento. Deus não quer isso para minhas finanças. Deus não quer isso para a minha vida profissional. Deus não quer isso para a minha vida espiritual. Deus não quer isso para a minha casa. Oh, querido, usa desse poder, usa dessa autoridade. Quem pode dizer amém? Amém. Convido você a fechar os olhos e curvar sua cabeça. Agora eu vejo, o apóstolo Paulo dobrou o joelho dele,
para interceder por aquelas pessoas. Querido, quantas pessoas estão deixando a sua família à deriva? Eu vejo aqui, eu estava conversando com a Zuleide ali, deixa a família à deriva. Querido, o contraditório vem, o inesperado vem, aí, sabe, fustiga um filho, uma filha, um parente, uma família. Querido, cadê você, cheia desse poder, cheia dessa autoridade? Cadê você? Você que está nos assistindo. O mal está ali, ó. Deixa, eu posso. Olha, eu estou corrompendo ela com desânimo. Eu estou corrompendo ele com desânimo. Eu uso da minha arma chamada desânimo. Eu estou corrompendo ela espiritualmente falando. Eu estou corrompendo ele. Por isso eu tenho essa legalidade, esse direito adquirido. Eu embaraço mesmo. Eu só não faço mais porque ele vai correr para Jesus. Eu vou fazendo aos pouquinhos. Que Deus venha nos dar. Que Deus venha nos dar esse conhecimento todo o tempo. Que Ele não venha desistir de nós. Que Ele venha nos dar esse conhecimento todo o tempo. Porque o nosso Deus diz que Ele nos ensina o que é útil para os dias que estão por vir. Então, querida mãe, querido pai, querido esposo, querida esposa, você que ama a sua família, não deixa a tua família à deriva! Vamos buscar esse poder, vamos nos envolver com o poder de Deus. Assim como a corça precisa de água, você precisa desse poder para subsistir no mundo espiritual, para que a sua família viva o bem-estar através da sua existência. Oh, querido, em nome de Jesus Cristo, eu estou aqui. É toda terça, quinta, domingo eu estou aqui. Pastor, por que o senhor não convida? Eu convido, sim, convido. Mas aqueles que Deus toca no meu coração para convidar. Porque nesse altar aqui foi pago um alto preço. Aqui esse altar é santo, 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 santo. Querido. Eu vejo como está por aí. Eu vejo como está por aí. Aqui não. Aqui a única atração é o Espírito Santo. Aqui a única atração é o Espírito Santo. Eu me acho como Filipe, a igreja de Filipe era uma carroça. E quem era os membros? Um membro só, um etíope. E ali houve um sobrenatural naquela carroça. A igreja era a carroça. A membresia, um etíope. E ele pregou a salvação para ele. Ele está no céu. Aqui nós vamos continuar pregando a palavra. Pessoas vão ser salvas aqui nesse ambiente. Eu creio. Obrigado, Deus, por mais esse culto. Obrigado por mais essa palavra. Porque tem gente sofrendo porque não busca esse poder. Tem gente sofrendo porque não busca estar presente nos cultos para se envolver com essa autoridade, com esse poder. Está sofrendo, mas não muda a sua atitude de fé. O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança, é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face eu quero ver vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede
Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Cante o meu melhor, o meu melhor. Quero te dar, me derramar, me derramar. Ser tua imagem, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Sua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Igreja, o que Deus espera de nós? Você sabe discernir o que Deus espera de você? Nós só podemos ter a certeza do que Deus espera de nós com intimidade. Só com intimidade que eu vou saber o que Deus requer de mim. O que Deus requer das minhas atitudes. Só com intimidade com Deus. E eu preciso afastar de mim tudo que me afasta de Deus. Eu preciso afastar de mim tudo que me afasta de Deus. Os cultos a Deus é você gerar na dimensão espiritual uma leitura que você está buscando intimidade com aquele que te ama. Deus abençoe a todos, bom retorno, até domingo, em nome de Jesus. Amém. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade